E aí, queridos, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso vídeo anterior, ainda sobre equilíbrio químico, onde a gente vai falar um pouquinho sobre Ka, Kb, Ki, né? Que Ki são esses, né? O Ki é a constante de ionização, o Ka é a constante de acidez e o Kb é a constante de basicidade. Entender o que é a lei de diluição de Ohlson, tá legal? Eu sou o Vini Carvalho e essa é a aula de hoje de Química. Vamos junto, Química com você. Opa, surgiu aquele pause ali em cima. Lembra? Toda vez que surgir esse pause é uma indicação minha para que você possa parar, refletir um pouquinho, ou se for durante o exercício tentar resolver ou usar o seu rascunho para algumas coisas, né? Por exemplo, agora o que nós já vimos, né? A hora de você olhar o seu material, fazer aquela olhada rápida e falar o que você já sabe sobre equilíbrio, né? E vou te dar uma dica agora sobre isso. O que nós já vimos, né? Algumas reações são reversíveis, né? Estão ligadas ao equilíbrio dinâmico, que é o equilíbrio químico como a gente conhece. Aprendemos a calcular a Kc, o Kc, na verdade, que é a constante de equilíbrio com base nas concentrações, né, em mol por litro. O Kp com as pressões parciais. Hoje vai falar de Ki, de Ka, de Kb. KPS é lá no final, né, no produto de solubilidade, lá no final você consegue ver produto de solubilidade. Dos fatores, né, que influenciam o deslocamento do equilíbrio, que é o tal do Le Chatelier, que é concentração, temperatura e pressão. Lembra que o catalisador é com S, ele não altera o equilíbrio, né? Então, produto de solubilidade aqui embaixo. Hoje, então, a gente vai falar desse equilíbrio iônico, entender quem é Ohlson, essa lei, essa fórmula aí que ele é usada. E depois, em sequência, logo o próximo assunto é o quê? pH, né? E entender a escala de pH e como é que a gente usa isso na nossa vida. Vamos lá? Vamos juntos. Olha a pergunta que eu vou deixar para você. Por que usamos limão, vinagre para remover o cheiro de peixe nas mãos? Né? Tá mexendo com peixe, com aquele cheiro forte ou nas coisas? Olha a equação aí, vê se ela te dá alguma dica, vê se você consegue pensar um pouquinho. O que o limão e o vinagre têm em comum? Olha ali para a equação química que ela está presente para você, olha. Aqui a gente tem a metilamina, né? Metil e amina, então metilamina. E ela é o cheiro de peixe. Ela é a substância que tem esse caráter. Né? Já com a água, né? Porque está tudo no meio aquoso. E aí ela pode entrar em equilíbrio, aquele acerto de equilíbrio ali, ó, com uma outra substância, que você ainda não conhece ela muito bem, e vai liberar o OH-, certo? Que é uma base. O limão e o vinagre, eles são ácidos, certo? Então lembra, o H+, ele vai entrar aqui, ele vai neutralizar esse OH- e vai deslocar o equilíbrio. Então a metilamina, né, que é o cheiro de peixe, que é a substância que tem a característica, vai passar o quê? Para os produtos. Então, para a substância que é inodora, né, que não tem o cheiro. Então é a maneira que você tem, por exemplo, de reduzir. Vamos lá? Então, equilíbrio iônico nada mais é o caso especial de equilíbrio químico onde aparecem os íons. Né? Lembrando que íon é aquele que possui carga, né? As cargas positivas são os cátions, cargas negativas são os ânions, né? Então aqui, por exemplo, você tem uma reação do dicromato e do cromato, né? Então você tem cargas aí aparecendo. Então, esse estudo agora é a parte do equilíbrio iônico e como é que está ligado à nossa vida. Tá legal? Outras coisas vão aparecer aqui, que já foram vistas lá em ácidos, por exemplo, que é o alfa, né? Que é o grau de ionização, ou como eu prefiro chamar o peixinho, né? Grau de ionização, a gente vai falar mais à frente. Então é um conceito legal de relembrar. E a tal da constante de ionização, para cá, vai ser o Ki, certo? Vamos lembrar grau de ionização? Grau de ionização, né, o alfa, o nosso peixinho, nada mais é do que o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Né? Isso vai ser calculado, em geral, percentualmente. E aí isso, por exemplo, classifica a força de um ácido, se ele é forte, se ele é moderado, se ele é fraco. A gente vai falar isso ainda na aula de hoje. Então imagina agora que eu tenho essa reação, ó, de ácido cianídrico, HCN, em meio aquoso. E a reação ele vai ter os reagentes HCN, produz o quê? H+, né, que é uma característica de todo ácido, vai liberar o H+, e o CN mesmo, né, o cianeto. Para montar a constante de equilíbrio, como é que faz? Produto sobre reagente, certo? Então aqui, ó, colchete, que é a concentração molar dos produtos, do H+, do CN-, tudo isso sobre HCN. Então, essa é a nossa constante de ionização. Antes você chamava ela de Kc, com base nas concentrações, né, em mol por litro, esse colchete. É a mesma coisa. Aqui vai ter uma letrinha nova que é o Ki. Ah, mas Vini, se eu botar Kc tá errado? Não, não está errado.
Aqui é só para identificar e facilitar. Todas as constantes que a gente está falando nesse assunto vão ser sempre produto sobre reagente. A letrinha é só para te dar uma ajuda e padronizar, né, e facilitar essas diferenciações. Quando eu falar de Ka, você sabe que eu estou falando de um ácido, que a gente vai falar logo mais. Olha o exercício para você testar, mas eu vou fazer junto com vocês. X, Y e Z representam genericamente três ácidos que, quando dissolvidos em um mesmo volume de água, a temperatura constante, comportam-se de acordo com a tabela. X, mol dissolvidos, 20, e ionizados, 2. Y, 10 dissolvidos, 7 ionizados. Z, 5 dissolvidos, 1 ionizados. Analise as afirmações considerando os três ácidos. Ele já te deu dica, hein? E ele tem que saber se X representa o mais forte, se Z representa o mais fraco e se Y apresenta o maior grau de ionização. Aqui nada mais é do que você calcular o alfa, calcular o peixinho para cada um deles. Vamos lá? Certo? O grau de ionização peixinho é o ionizado sobre o dissolvidos. Então aqui já tem as contas para você. No X ficou com 10%, o Y com 70% e o Z com 20%. Então vamos lá pensar um pouquinho. X representa o mais forte? Não, né? Porque o mais forte tem que ter o maior grau de ionização, que é 70%. Z representa o mais fraco? Não, porque Z é 20%. Y apresenta o maior grau de ionização? Sim, Y tem 70%, né? Então é o maior grau de ionização. Resposta aqui, letra C. Viu? Tranquilinho. Só para você entender o alfa e entender o nosso peixinho de hoje. Aqui uma questão da FUVEST que diz: pausa, para você pensar aí como é que você vai fazer. E vamos lá. A reação, né? Tem um ácido acético, que aí está em equilíbrio, liberando o quê? A ionização do ácido acético H+, e o acetato, íon acetato. Tem um Ka, que a gente vai saber o que ele é, que é essa força desse ácido, 1,8 vezes 10 a menos 5. Dada uma amostra de vinagre que foi diluída com água, até se obter uma solução de concentração de H+, de 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro, nessa solução as concentrações de mol por litro de acetato e de ácido acético são respectivamente na ordem. Essa é uma questão que envolve o quê? Vários conceitos aí que a gente já falou, certo? H+, ele já deu ali pra gente, ó, 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro, a concentração de H+. Ele deu o valor do Ka, que é constante. Ah, meu Deus, Vinícius, você nem falou da constante. Lembra, eu falei que o Ka, nesse caso é só de uma acidez, mas é igual ao Ki, que é igual ao Kc. Eu quero só que você relembre aqui nesse momento como é as constantes e o cálculo, a parte numérica. O conceito a gente vai ver um pouquinho mais à frente, para você ver que química não é complicada, esse assunto é um assunto bem tranquilinho para você. Vamos lá. Se o H+ é 1 vezes 10 a menos 3, o íon acetato também é 1 vezes 10 a menos 3, né? Porque os dois são produtos e a proporção estequiométrica é de 1 para 1. Tá legal? Então, como é que monta qualquer constante aqui? Produto sobre reagente. Ah, mas é o A. A porque é um ácido. Se fosse só um íon comum, era o I. Poderia chamar de Kc? Poderia chamar de Kc, sem problema nenhum. Ele já deu para a gente o valor de Ka, você vai substituir. Você sabe quanto vale o H+, que automaticamente também é o acetato. Então aqui, ó, o numerador, o numerador aqui é o mesmo valor, que no caso, como é o mesmo valor, poderia ser 1 vezes 10 a menos 3, tudo isso ao quadrado, sobre a concentração de acetato. Tá legal? Então, já substituindo, você vai montar essa equação, substituir aqui, inverte, né? E aí você vai ter concentração, então, de ácido acético para calcular. Certo? Olha aqui como é que faz a conta. Lembra? Aqui a matemática, às vezes, pega um pouquinho para vocês, mas ela é muito tranquila. Lembra? Se é uma multiplicação, você repete a base, faz o quê? Soma os expoentes. Tá legal? Se está dividindo, você subtrai quando os expoentes são iguais. Né? Vocês já fizeram isso em matemática, mas é bem tranquilinho de fazer essas contas aqui. E você vai achar 5 vezes 10 a menos 2. Tá legal? Como ele perguntou de acetato, de ácido acético, de acetato era igual de H+, e de ácido acético, então, calculado aqui, dá 5 vezes 10 a menos 2. Aqui é só para aquecer os motores aí do seu cérebro e relembrar um pouquinho do que já foi falado, com um pouquinho da aula de hoje. Por enquanto. Até aqui, tudo tranquilo? Vamos seguir. Ostwald foi o cientista, né, que ele pensou um pouquinho sobre isso. Ele era amigo meio de Arrhenius, naquela época que estavam descobrindo ainda como é que era essa ionização para compostos moleculares, essa dissociação para compostos iônicos. Estava vivendo essa época e ele criou então essa lei
que relaciona o grau de ionização com o volume de diluição de uma solução, né? Então, toda essa parte de equilíbrio, lembra, tem soluções aquosas, como a gente está usando aqui para facilitar todo o nosso trabalho. Tá legal? A fórmula que você precisa anotar é essa aqui, que ela vai falar, e vou mostrar para vocês um pouquinho à frente melhor sobre ela. Então, o KI nada mais é do que mol por litro, vezes o grau de ionização ao quadrado, 1 menos alfa, né, que é o peixinho, o grau de ionização. E quando o ácido for fraco, você vai poder usar que KI é M alfa ao quadrado. Vou mostrar isso aqui para vocês. Eu não vou me atentar muito à demonstração da fórmula, eu vou deixar lá no material de apoio um vídeo específico só para quem quiser ver a parte matemática de como é que a fórmula é. Aqui eu vou mostrar para vocês, para que você entenda que essa fórmula não é mágica, ela vem do equilíbrio daquela tabelinha que já foi falada no outro vídeo, que você pode fazer, mas ela é baseada na tabelinha início, reage e forma, né? Então no início você tem só tem ácido, né? Não tem nenhum produto, e aí você reage, sempre vai ser o número de mols vezes o grau de ionização, né? Que é quanto está se ionizando já que é um ácido. Como é de 1 para 1, tudo é N vezes alfa, N vezes alfa, N vezes alfa. No equilíbrio você sempre tem nos reagentes, né? N menos N menos alfa, e aqui o que foi produzido, não tinha nada, só reagiu isso, ficou N alfa aí. Então, para achar a concentração do equilíbrio, você vai pegar o número de mols do equilíbrio, dividir pelo volume e fazer o quê? Produto sobre reagente. Substituir esses valores aqui. Agora vem uma parte mais algébrica da conta, que eu vou passar para vocês, mas se quiser olhar com calma e depois fazer, sem problema nenhum aqui. Então, aqui é a demonstração da fórmula. Você vai poder fazer alguns cortes incríveis e você vai observar que o KI vai ficar sempre com N, né, sobre V é nada mais do que mol por litro, né? Número de mols por volume, então é mol por litro. Aqui fica mol. Tem o alfa em cima duas vezes, então mol por litro, né? Molaridade, vezes alfa, então alfa ao quadrado. E embaixo sobrou 1 menos alfa. Essa é a lei de diluição de Oeschger. Eu vou mostrar para vocês já como a gente usa. E tem um caso muito específico que é para solução de grau de ionização pequeno. Quem são esses casos? É o caso, às vezes, do ácido fraco. No caso do ácido fraco, vamos pensar, lembra lá de ácidos? Quando o alfa é o quê? Menor que 5%. Quando o grau de ionização é pequenininho, ele não se ioniza muito, né? Eu posso sumir com denominador da fração. Mas como assim sumir? Você vai sumir, você vai fazer uma aproximação, na verdade. Olha aqui, ó. 1 menos alfa. Se eu tenho um alfa muito pequenininho, em torno de 1%, 1% é 1 sobre 100. Então fica 0,01. Faz aqui a conta. 1 menos 0,01, né? 0,99. 0,99 é praticamente 1. Então é uma maneira de aproximar, você não tem que ficar fazendo contas muito complexas. De vez de dividir por 0,99, dividir por 1, que é praticamente a mesma coisa. Então você elimina o denominador. Então a dica é, toda vez que tem um grau de ionização pequeno, a gente vai considerar menor que 5%, eu posso usar a fórmula de diluição de Oeschger direto, só com o numerador, que é M alfa ao quadrado, ou meu peixinho ao quadrado. A fórmula geral dela, que funciona para todos os casos, é M alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa, que é o grau de ionização. A partir dessa fórmula, você vai também anotar aí no seu rascunho, né, no seu caderno de estudo, uma outra fórmula muito importante, que é obtida como eu calculo o H+, né? Vamos voltar aqui para ver? O H+, ele vem da onde? Ó? Daqui da tabelinha, que é o número de mols vezes o grau de ionização. Então, número de mols, grau de ionização sobre o volume. Lembrando que número de mols sobre o volume nada mais é do que a molaridade, do que o mol por litro. Para calcular a concentração de H+, basta calcular mexe peixinho. Molaridade, mol por litro. X é o número de H+, se o ácido só tem um H+. HCN só tem um H+. Então, X igual a 1. Ácido acético só tem 1. Então, também vai ser X igual a 1. Agora, ácido sulfúrico, H2SO4. Então, tem 2H+, aí o X substitui pelo número de hidrogênios ionizáveis. E alfa é o grau de ionização. Então, recapitulando até agora, o que você lembra? Que essa é a fórmula da lei de diluição de Oeschger, que você precisa anotar. KI igual a meu peixinho ao quadrado é para quando o alfa, o grau de ionização, for menor que 5%.
E para calcular a concentração de H+, de maneira rápida, basta você usar a fórmula do mesh peixinho, mx alfa, ok? Vamos exercitar isso aqui para fazer mais clareza para você?